Está no ar o explicador da Rádio Observador. Esta terça-feira debatemos o estado da segurança em Portugal e para isso convidamos para estarem connosco António Rodrigues, do PSD, Miguel Costa Matos, do PS e Rita Matias, do Chega. A moderação deste explicador é feita pelo Paulo Ferreira e pelo Bruno Vieira Amaral. Hoje há debate de urgência sobre segurança no Parlamento, pedido pelo Chega, e é pelo Chega que começamos. Rita Matias, bom dia. Porquê este pedido de um debate de urgência? Em que dados é que o Chega se baseia para ter esta ideia de um problema grave de segurança em Portugal? Antes de mais, bom dia a todos. Bom dia também ao António Rodrigues, ao Miguel Costa Matos, que aqui estão a debater comigo. Dizer que o Chega baseia-se, mais que não seja, no RASI, que nos dá conta de um aumento da criminalidade de um modo geral, mas especificamente da violência nos bairros, cerca de 13% face ao ano anterior, um aumento do tráfico e consumo de drogas na ordem dos 19%, um aumento do tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal na ordem dos 150% e dos 300%, respectivamente, e isto já seria o bastante para convocarmos este debate. No entanto, sabemos que o ano passado culminou com um incidente com a comunidade cigana, que ceifou a vida a uma mulher, e este ano começámos novamente num bairro na Alta de Lisboa com um episódio semelhante. Não me parece que os incidentes com a comunidade cigana tenham aumentado particularmente, parece-me apenas que estamos com menos complexos de falar deste tema, e parece-me também que falamos mais abertamente deste tema que André Ventura já denunciava nas autárquicas de 2017, porque se calhar queremos tapar outra criminalidade que vai surgindo na sociedade portuguesa e que os portugueses vão ficando mais conscientes, que é uma criminalidade associada à imigração. E sabemos que 67% dos portugueses acreditam que a imigração descontrolada está a aumentar a criminalidade. Mas, Rita Matias, em que dados estatísticos é que se baseia para relacionar segurança com a imigração? É conhecido o medo, ou a censura, ou o tampão que existe em relação a esta informação. Mas nós temos alguns dados básicos que nos permitem perceber que sim, uma imigração descontrolada está a aumentar a criminalidade, mas que não seja porque em 2022 cerca de 15,5% dos reclusos nas prisões eram estrangeiros. E, à data, só 7,6% da população em Portugal era estrangeira. Portanto, percebemos que há uma representação excessiva de estrangeiros face que não é nova. Nós olhamos para a série e essa representação é antiga. Não é nova, no entanto, temos que também considerar um momento que começa a acontecer do ponto de vista internacional. Nós sabemos que não foi o Chega, nem foram as famílias políticas mais idênticas ao Chega, que promoveram uma sociedade globalizada e um mundo sem fronteiras. No entanto, as mesmas pessoas que o promoveram são agora aquelas que não querem olhar para o que está a acontecer um pouco por toda a Europa e por todo o mundo ocidental. Em Inglaterra, esta semana fomos brindados com a notícia de que 250 mil meninas foram violadas por gangues de imigrantes. Na Alemanha, fechámos o ano com um atentado no mercado de Natal. Nos Estados Unidos, começámos o ano com um atentado em Nova Orleans. Portanto, há um mundo global que está, de facto, cada vez mais consciente de que estamos num período de insegurança crescente e por isso nós podemos continuar a tapar o sol com a peneira e a não querer olhar para a realidade. Mas a realidade é que as pessoas se sentem inseguras. E se as pessoas se sentem inseguras, os políticos têm que falar deste tema sem tabus e sem complexos. António Rodrigues, muito bom dia, também bem-vindo a este explicador. O Governo partilha desta ideia de que existe um sentimento crescente de insegurança ou está aqui um pouco a reboque da agenda do Chega? Bom dia aos meus colegas, bom dia também a vós. Nem uma coisa nem outra. Eu acho que vender agora os dados do RASI, quando os últimos dados conhecidos têm mais de um ano, é tentar exceder tudo aquilo que seja a qualificação da segurança em termos nacionais. Naturalmente que a discussão sobre a segurança é uma discussão permanente e, portanto, o Governo tem feito as ações que normalmente foram sempre feitas pelas autoridades e, portanto, o Governo apenas e só acompanha aquilo que é o trabalho policial normal, nem dirigido a ninguém, nem dirigido a uma questão criminal sequer, mas sim a utilização da autoridade do Estado para precaver a segurança dos cidadãos, quer ela exista em termos reais e as autoridades intervenham naturalmente, quer necessariamente para prevenir as situações de segurança, porque a prevenção é uma das alavancas fundamentais para assegurar a segurança no país. Mas quando o Primeiro-Ministro aparece numa conferência de imprensa, juntamente com os responsáveis das Forças de Segurança e a Ministra da Administração Interna, não está a reforçar esta ideia de que existe um problema de insegurança que é preciso atacar?
Não, está apenas a ser primeiro-ministro de um país que tem necessariamente que ter organização de Estado. Está com as forças policiais todas, quer a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e a GNR em conjunto, a dizer que há uma estratégia articulada para precaver todas estas situações. Não é um exagero, é uma tarefa normal. Se não o fizesse, estaríamos acusados de estar a não atender às situações normais do dia-a-dia da segurança. Querer fazer, neste momento, que há um problema de segurança adicional, quando ainda não há dados sobre isso, é manifestamente um exagero. Convocar aquilo que acontece no estrangeiro para a realidade portuguesa é necessariamente um exagero. Mas nós sabemos que as questões de segurança têm não só a ver com aquilo que preocupa os cidadãos, mas também aquilo que preocupa a própria economia nacional. E, portanto, nós nem sequer podemos correr este tipo de riscos de ver aumentado os dados de segurança. É certo que os dados de 23 ultrapassaram os dados de 22. Ainda não há dados de 2024. E necessariamente que a tarefa das forças de segurança não é reprimir, é acompanhar, é prevenir, é situar todas as questões que têm a ver com a autoridade no terreno e dizer também para a sociedade que podem estar sossegados porque as forças de segurança existem exatamente para isso, para exercer a autoridade do Estado, acompanhando aquilo que são as preocupações dos cidadãos e agindo quando é necessário. Miguel Costa Matos, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Os maiores partidos, nomeadamente o PS, não deviam também assumir estes temas, que obviamente fazem parte da preocupação dos cidadãos, para impedir de alguma forma que se tornem bandeiras únicas de agendas mais extremistas e populistas, eventualmente? Em primeiro lugar, bom dia, cumprimentar-vos e cumprimentar também quem nos está a ouvir. Sem dúvida que nós, todos os partidos, temos que assumir estas bandeiras, porque elas são aquilo que são a realidade das pessoas, não é? Mas é justamente por isso que nós também temos que ter a responsabilidade de falarmos verdade às pessoas, de sermos capazes de dizer que sim, existe criminalidade, mas que o nosso país é o 7º país mais seguro do mundo. É preciso dizermos, por exemplo, que esta tentativa de associar a criminalidade à imigração é um absoluto disparate. Olha, desde logo porque nos últimos 5 anos duplicou o número de imigrantes do nosso país. E não consta que tenha duplicado nem o número de crimes, nem sequer o número de crimes praticados por imigrantes, nem, como se falava há bocadinho, o número de reclusos que são imigrantes. Mas também os concelhos onde há mais imigração são os concelhos onde há uma maior redução da criminalidade e, portanto, esta tentativa, de facto, do Chega de associar coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Olha, o mercado de Natal, por exemplo, na Alemanha, foi um atentado feito por uma pessoa que até era islamófoba e, portanto, partilhava mais... Miguel Costa Matos, ninguém acredita nisso. Ninguém acredita nisso. Portanto, agradeço, se faz favor, por acaso as polícias alemãs... Para o dia a mentir é chato. Mas por acaso a polícia alemã acredita mesmo nisso. E, infelizmente, o que é preciso dizer também é que o relatório anual de segurança interna já foi debatido no Parlamento. Nós temos vindo a debater regularmente a necessidade de continuarmos a investir do ponto de vista da segurança. Agora, não é verdade que, como dizia o António Rodrigues, que o que tem sido feito é uma gestão normal deste tema. Porque nós, no nosso país, não elegemos xerifes, elegemos políticos. E, de facto, se o governo tivesse feito aquilo que o António Rodrigues dizia, toda a gente estava de acordo. O que é preciso é dar às pessoas tranquilidade, segurança, confiança nas forças de segurança, respeito por elas, mas de facto é uma política que as valorize. O que o Primeiro-Ministro foi fazer é diferente. Foi às 8 da noite fazer uma declaração ao país, um bocadinho inusitada, a explicar os resultados das operações policiais, aquilo que normalmente faria um diretor nacional da PSP. Veja-se também como o próprio governo, o ministro da presidência e não só, o próprio primeiro-ministro vieram dizer que deram ordens diretas, que tiveram uma intervenção direta a promover operações policiais. Isso é verdade, Miguel. Depois tiveram que recuar. António Rodrigues, felizmente existem vídeos que demonstram a intervenção do Parlamento, na Assembleia da República. O ministro não disse ordens. Não, assumiu que estava em curso. Imensa desculpa. O governo assumiu que deu instruções no sentido de um policiamento mais direto e de proximidade. E, portanto, António, eu lamento quando o António esteve a dizer que isto era tudo normal, eu não lhe interrompi porque, de facto, achei que tinha o direito a expressar a sua normalidade. Mas eu penso que toda a gente que está a ouvir compreenda que não é normal é que às 8 da noite um Primeiro-Ministro venha dizer como é que decorreram operações policiais. Quer dizer que não é normal na Assembleia da República um Ministro da Presidência dizer que o Governo agora vai passar a dirigir
operações policiais de maior proximidade e visibilidade. E pior, em vez de agir com base em indícios concretos, agir com uma base na prevenção de sensações, de percepções de insegurança. Mas que Estado de Direito é este que agora agimos com base em sensações em vez de com base que são indícios de crimes concretos? Não distraiam a polícia, se faz favor, daquilo que é a sua ação, que é prevenir... E a polícia não faz prevenção? Miguel, a polícia não faz prevenção? A polícia só faz com base em sensações. É esse o vosso conceito? António, uma coisa é com base em evidências. Que é apenas outra coisa é com base em sensações. Ninguém falou em sensações e não ouviu da minha parte que sequer esse termo. Agora, diga-me uma coisa, qual é que foi o direito que foi violado em qualquer das operações policiais que existiram nos últimos meses? Qual é que foi a norma constitucional ou legal que foi violada relativamente a todas as situações? Ninguém invocou... Vamos falar da Rua do Bem Formoso? Vamos depois de ouvirmos Rita Matias novamente, António Rodrigues e Miguel Costa Matos, já aí vamos. Rita Matias, Miguel Costa Matos acaba de facto de colocar alguns dados em cima da mesa. O forte crescimento da imigração nos últimos anos não tem, e esse forte crescimento não tem correspondido a um forte crescimento, se quiser, da criminalidade, além de não conhecemos ainda os dados de 2024. De facto não há aqui uma contradição, sobretudo quando o Chega coloca este tema permanentemente na agenda e, neste caso concreto, um debate de urgência no Parlamento. Eu volto a dizer, eu creio que não há contradição nenhuma, até porque os dados que nós temos são parcos, nisto tenho que concordar com os meus colegas, e sabemos bem as diretrizes, quer políticas, quer as pressões sociais que existem para que não se divulgue. Cada vez que é noticiado um crime associado a uma comunidade imigrante, não se divulga quem é que pratica o crime. No entanto, se for uma pessoa caucasiana, se for um homem e sobretudo heterossexual, não há qualquer complexo em denunciar a prática criminal. Agora, mas esse é um motivo para o debate de urgência ou o Chega tem propostas para enfrentar aquilo que considera ser uma vaga de criminalidade? O Chega tem um conjunto de propostas que apresenta e que voltará a apresentar. Já é conhecido aquilo que chamam de populismo penal e que o Chega chama de reforço e aumento de penas. Vamos nos posicionar contra este pedido de amnistia, por exemplo, pedido agora pelo Cardeal Dom Américo, que visa libertar mais reclusos, mais ainda do que aqueles que foram libertados no tempo da pandemia, mais ainda do que os perdões que aconteceram também após a vinda do Papa Francisco à Jornada Mundial da Juventude. Mas não resisto mesmo em comentar. Acho que nunca tinha feito este comentário publicamente, mas percebo que em Portugal existem sensações de primeira e sensações de segunda. E estando a debater com Miguel Costa Matos, que foi uma das vozes mais ativas na legislatura passada, das sensações, daquelas sensações que agora, se me fizessem sentir um homem, me permitiam ir à casa de banho dos homens numa escola, mas depois, se os portugueses se sentem inseguros na rua, a polícia já não pode atuar. Eu acho que era muito importante, acima de tudo, do PS já ninguém espera nada, porque já sabemos que o Partido Socialista é um partido que se apoderou do aparelho de Estado, é um partido que está gordo, está pesado, está cheio de vícios e, portanto, ninguém espera nenhuma resposta que seja fora da bolha por parte de quem é um privilegiado. Agora, do Partido Social Democrata, as pessoas esperam mais, não só porque estão no governo, mas porque percebem cada vez mais que o Partido Social Democrata é a direita que não serve o país. Porquê? Porque tem medo da esquerda. Se esta direita não tiver medo da esquerda, vai ter coragem de, no próximo sábado, sair à rua quando a extrema-esquerda for participar de uma manifestação com imigrantes que se chama Não nos encostem à parede, porque parece que agora ficaram muito indignados com a atuação policial onde imigrantes foram encostados à parede. Mas eu pergunto-me, cada vez que há um espetáculo de futebol, cada vez que uma claque é encostada à parede, a extrema-esquerda sai à rua a dizer não encostem os portugueses à parede, quando nos bairros, como em 2008 no Porto, os portugueses caucasianos são encostados à parede, alguém sai a dizer ai Jesus, a violência policial, mas quando a polícia atua, por exemplo, como no bairro do Zambojal, nós ficamos ao lado de quem? Ficamos ao lado do bandido ou ficamos ao lado da polícia? António... É sistematicamente ao lado dos bandidos. E, portanto, a única direita que serve Portugal, honestamente, é o Chega. Estamos cansados deste discurso bacoco e politicamente correto. António Rodrigues, há o risco de haver uma partidarização das forças de segurança, uma excessiva politização do discurso relativo à segurança? Aparentemente sim. Olhando às posições que foram refletidas até agora no debate, há uns que acham que a polícia só deve reprimir e outros acham que a polícia deve ser controlada. Nós entendemos que a polícia não deve ser nem uma coisa nem outra. As autoridades policiais servem uma função, servem o cumprimento da lei e servem a garantia dos direitos e liberdades dos cidadãos. Agora, nós temos visto nas últimas semanas o apelo à segurança, nomeadamente agora por parte do Chega, um retorno a uma posição
posição que assumiu no passado de uma radicalização, voltar a falar da questão da ligação entre segurança e imigração, voltar a falar de todo um conjunto de crimes que não há qualquer dado objetivo relativamente a esta situação. A única coisa que tem sido feita claramente pelo Governo e que nós apoiamos relativamente a esta matéria é exercer a autoridade policial na rua, na prevenção, na cautela, nas situações que as pessoas normalmente se queixam, têm algum tipo de preocupação. E por isso a polícia faz o seu papel. Quando o Primeiro-Ministro aparece a falar de estratégia do conjunto das operações policiais que houve, está naturalmente a defender apenas e só aquilo que é a posição do Governo relativamente a esta matéria. Se fosse, por acaso, apenas e só uma autoridade policial, estaríamos aqui numa situação de instrumentalização. Não, nós estamos numa situação de exercício de autoridade perante as situações que têm surgido. Utilizam casos pontuais para dizer que há casos de aumento de questões de segurança e depois desvalorizam situações que são ainda não preocupantes, mas que temos que estar em atenção. Miguel Costa Matos há pouco dizia que nós éramos o 7º país em termos de segurança no mundo. E é verdade, mas já fomos o 3º. Não é este o argumento que pode ser usado. O que deve ser usado é que nós temos que ter um acompanhamento permanente de todas as situações para garantir direitos e liberdades e garantir aos cidadãos, por um lado, mas por outro lado também acautelar eventuais situações que possam aparecer por haver qualquer tipo de laxismo na estratégia que havia. E houve no passado recente algum tipo de laxismo nesta atividade, mas que quando há uma atividade aparentemente visível, quando há uma atividade de intervenção pública, quando se dá dimensão às situações para dizer aos cidadãos, atenção, nós estamos aqui para prevenir eventuais situações, cai o Carmo e a Trindade na rua e aparentemente a política volta outra vez a ser partidária e volta outra vez a tentar instrumentalizar as polícias. Seremos os primeiros sempre a dizer que não queremos intervir partidariamente junto das forças de serviços de segurança. Mas seremos também os primeiros a dizer que as forças de serviços de segurança têm que utilizar a sua autoridade para a pôr na rua para evitar que haja um aumento da criminalidade e que termine por uma vez qualquer tipo de instrumentalização de terceiros. Miguel Costa Matos, o PS, durante os anos que esteve no governo, desvalorizou esta questão da segurança e as percepções também da população em relação à segurança? Absolutamente que não. Olha, quando foi a última vez que o Partido Social Democrata governou o nosso país, Portugal no índice de segurança era o 15º país mais seguro do mundo. Connosco, de facto, chegou ao 3º. Infelizmente recuámos agora para o 7º, mas aquilo que foi este caminho que foi feito, foi um caminho que também foi feito do ponto de vista de investimentos nas forças de segurança, naquilo que é os seus equipamentos, as suas infraestruturas. Tenha vergonha de dizer isso, pode dizer tudo. É necessário seguramente fazer mais. Não temos vergonha absolutamente nenhuma. É certo que o nosso país é um caminho... Veja o Razi, aquele Razi foi não sempre agora aí educado. Veja o Razi para falar... Miguel, vamos, para terminar, Miguel Costa Matos, vamos ouvir o Miguel Costa Matos. Sim, claro. É um caminho que é necessário continuar a fazer e valorizar o trabalho das polícias. Mas se faz valorizar o trabalho das polícias, não é elas estarem ao comando dos políticos, é elas estarem ao comando das suas lideranças operacionais. E eu reforço isto, porque não somos nós que dizemos, foi o próprio Fernando Negrão, que foi um antigo Ministro da Justiça do PSD, que veio condenar a maneira como o atual Governo está a instrumentalizar a polícia. Nós olhamos para a Rua do Bem Formoso, ou para a operação que tinha anteriormente havido, a comando também do Governo, no Martim Muniz, para fiscalizar a imigração, e vemos, por um lado, resultados muito pífios. No caso do Bem Formoso, apenas uma pessoa detida. No caso do Martim Muniz, apenas um imigrante ilegal. 4 armas apreendidas. Em 100... São menos 4 armas que circulam em Portugal. Em quantas centenas de pessoas revistadas. E depois o problema, há bocadinho, o António Rodrigues falava-nos se havia direitos que não sido violados. E há hoje relatos, não só das pessoas terem estado horas contra uma parede, não havia nenhum indício de que elas tinham cometido algum crime, nem tinham cometido algum tipo de algo contra a segurança pública ou a ordem pública. Mas há relatos hoje de que pessoas brancas, pessoas de outra etnia que não de etnia racializada, podiam passar. Não foram sequer revistadas. E os imigrantes pobres que trabalhavam na Rua do Bem Formoso a contribuir para o nosso país, esses eram revistados. E isso sim, António, é uma violação do princípio da igualdade que consta na Constituição da República Portuguesa. E, portanto, não, infelizmente, estes são os relatos reais e que a Inspeção-Geral da Administração Interna tem que agora apurar. Não é por acaso que a IGAI já abriu um inquérito a esta situação. Não é por acaso que a Polícia Judiciária e o Ministério Público está a investigar a questão da Ordem Muniz. É lamentável, por exemplo,
É só o por Chega isso. nos vem a dizer que aqui é um caso de bandidos contra forças de segurança, porque a melhor maneira de nós protegermos as forças de segurança e de os valorizarmos é não julgarmos um caso pelo todo, é dizermos que há um conjunto de forças de segurança que respeitam os direitos E a humanos. jurar que via JS condenar o polícia que matou a Odair Muniz. Naquela situação, de facto, não está demonstrado que aquela situação tenha sido uma morte que tenha decorrido aquela que é a legalidade da atuação da polícia. Exatamente pelas polícias agirem pela legalidade, pela segurança, que nós temos que olhar para estas situações com preocupação. E temos que pensar naquilo que são criminalidades outras que, por exemplo, existem. O caso da violência doméstica é o crime mais praticado no nosso país. E é lamentável que num debate sobre segurança não falemos desse crime. Deixe-me então perguntar à Rita Matias, de facto é um dos crimes com mais participações, de acordo com os dados estatísticos, o de violência doméstica. Rita Matias, o Chega tem, nesta intervenção, neste debate de hoje, tem previsto alguma intervenção, alguma sugestão, alguma proposta relativamente ao crime de violência doméstica? Como devem imaginar, não posso desvendar já os argumentos que vamos utilizar, sobretudo face aos nossos adversários, mas dizer que o Chega, desde 2019, quando surgiu, fala de violência doméstica, pede o aumento de penas, pede que deixem de existir penas suspensas para quem, de facto, agride uma companheira ou um companheiro. Portanto, o Chega não pode levar lições de moral de ninguém nesta área e, acima de tudo, permita-me só dizer uma coisa. Ouvir o Miguel Costa Matos, que era um antigo líder da Juventude Socialista, que fez uma publicação a condenar o polícia. Vergonha é termos Miguel Costa Matos, deixe-me só ouvir a Rita Matias, por favor. Na rua que não são presos e temos uma justiça que não é célere e que infelizmente deixa as vítimas anos e anos e anos à espera, e isto não é responsabilidade do Chega, é responsabilidade do Partido Socialista. Felizmente as pendências têm reduzido bastante. Em relação às alegações que Miguel Costa Matos fazia sobre não podemos julgar a polícia por casos pontuais, nem o todo pela parte, dizer que a Juventude Socialista fez uma publicação vergonhosa onde condenava a atuação policial no bairro do Zambuval e condenava aquele polícia em particular e dizia que o polícia era responsável pela morte de Odair. Isso não é invenção, a publicação esteve online, o que fica na internet uma vez está na internet para sempre, os portugueses sabem a que me refiro, portanto, Miguel Costa Matos, quando se refere à polícia, só devia dizer, peço imensa desculpa pela incompetência do Partido Socialista nesta matéria e por sermos populistas e extremistas e andarmos à boleia da extrema-esquerda nestas matérias. O Partido Socialista não pode falar de forças de segurança porque é vergonhoso o seu papel nesta área. António Rodrigues, da parte do Governo irão ser apresentadas medidas no reforço das operações de segurança. São importantes para reforçar essa ideia de percepção de segurança dos portugueses? Deixa-me dizer três coisas. Em primeiro lugar, os meus colegas aparentemente estão distraídos porque o próprio Parlamento há 2 semanas, no final da sessão legislativa antes do Natal, discutiu variedíssimos projetos de lei relativamente à violência doméstica. É, de facto, uma das maiores preocupações que nós temos. Numa das maiores preocupações que nós temos que ter no país, porque é inacreditável que um país como Portugal, o maior crime, o crime mais praticado, seja da violência doméstica, e aí deveríamos estar todos de acordo relativamente a esta matéria, porque esta merece mesmo um consenso na sociedade portuguesa para atacar este problema de uma forma definitiva. Agora, do ponto de vista do Governo, o Governo está a continuar a governar. Neste momento está a fazer aquilo que não foi feito pela parte do Partido Socialista. Eu recordo o grande problema que houve no seio das Forças de Segurança o ano passado, no final do Governo Socialista anterior, em que foi motivo de intervenção, não só de ação pública por parte das Forças de Segurança que protestavam de uma forma como o Governo anterior os tratava, como este Governo resolveu, para já, com a com a questão do subsídio de risco, que tem sido aceito por todos de uma forma satisfatória. Mas que ainda não está equiparada à Polícia Judiciária. Que estão, neste momento, a discutir em cima da mesa, começaram ontem as negociações, para toda a questão de revisão das carreiras profissionais. Este é um dos pontos fundamentais, aliás, por parte do Governo, que é só se pode ter uma polícia eficaz se a polícia também estiver satisfeita e for reconhecida, não só pela sociedade, mas também pelo poder político relativamente à sua ação. Em segundo lugar, a questão fundamental, que é a questão do investimento. Falava-se há pouco do investimento feito pelo Governo anterior, o que não é verdade, e o mesmo Razi fala que cerca de 50% do orçamento revisto não foi sequer utilizado
viabilizarem qualquer tipo de investimentos por parte do governo anterior. E, portanto, não se pode exigir das polícias aquilo que o próprio governo ou os governos não estiveram disponíveis para dar. E por isso, da parte do governo neste momento, não vai desenfreadamente começar a legislar relativamente a esta matéria, vai sim dar meios às forças e serviços de segurança para poderem agir relativamente ao cumprimento da lei atual. Não é com o aumento de penas que estas questões se resolvem, é com a capacidade que tem de se dotar as forças e serviços de segurança relativamente a esta matéria. E acrescentaria isto. Ontem mesmo foram publicadas as normas para os concursos de acesso à Polícia de Segurança Pública. São cerca de 2 concursos de recrutamento de 500 agentes em cada, para podermos dotar aí também as forças de segurança com os meios humanos capazes de intervir. Acabar com coisas elementares, como a altura mínima, é ridículo. Miguel Costa Matos, para terminar, o PS... E não esteja sempre a intervir quando perde a razão. Só para lhe dizer, e para vos dizer que isto é que as forças e serviços precisam também de um rejuvenescimento relativamente à sua ação, e é isso que o Governo também se propôs fazer. É pôr mais pessoas, mais homens na rua, mais pessoal a funcionar dentro desta área para garantir também aqui que haja a garantia da segurança, não da percepção, mas sim da prevenção de crimes para evitarmos este tipo de situações. Quer seja, como eu falava há pouco, nos crimes de violência doméstica, que esperamos que seja uma das situações que possa ser travada rapidamente, mas todas as outras, porque Portugal é um país seguro, mas nós queremos, acima de tudo, que continue a ser um país seguro. Miguel Costa Matos, o PS está disponível para colaborar com o Governo no reforço das condições das forças de segurança? Com certeza, aliás, nós, assim que este Governo tomou posse, disponibilizámos para aprovar, se necessário fosse, um orçamento retificativo para assegurar que havia verbas ainda este ano para podermos fazer os aumentos necessários para as forças de segurança poderem ter paz social e poderem ter uma valorização salarial. E, portanto, nós estamos inteiramente disponíveis para isso. Nós, por exemplo, o Governo anunciou em novembro um reforço de carros para a polícia, que era um reforço que já tinha sido aprovado pelo Governo do Partido Socialista. E, portanto, nós estamos à vontade em relação à violência doméstica. No Congresso do PSD, o Primeiro-Ministro anunciou uma duplicação de uma pequena parcela de poucas dezenas de milhares de euros daquilo que é um orçamento de milhões para a violência doméstica. E, portanto, nós também estamos disponíveis para acompanhar o reforço dos recursos para a violência doméstica. É importante não fazer propaganda dizendo que se vai duplicar algo que são dezenas de milhares de euros, quando o orçamento global é de milhões de euros. E, portanto, nós como o António dizia, há umas semanas atrás, o Parlamento discutiu por agendamentos do Partido Socialista um conjunto de propostas de reforço de combate à violência doméstica. Portanto, nós estamos inteiramente disponíveis para aquilo que são as medidas necessárias para podermos ter um reforço desta área da segurança e da atuação das forças de segurança também. O que é preciso evitar é, de facto, esta mudança muito clara no Governo, do ponto de vista de tentar fazer um aproveitamento do trabalho das forças de segurança e tentar também intervenção mais direta, e felizmente já não somos só nós, próprias pessoas dentro do PS, já foi Fernando Negrão, mas também João Miguel Tavares, que também tem programas aqui no Observador. Enfim, se calhar Montenegro não devia tentar substituir Inês Castelo Branco. Aqui no início do programa falava-se do excelente podcast do Observador sobre o extirpador de Lisboa, e parece que ele quer um bocadinho narrar as operações policiais, mas esse não é o papel de um Primeiro-Ministro, não é? E, portanto, vamos a isso, vamos corrigir as violações de direitos humanos na Rua do Bem Formoso, esse tipo de operações que não fazem sentido. Porque, de facto, o nosso país é um país seguro, tem que ser um país ainda mais seguro. A Rua do Bem Formoso, Miguel. E vamos acompanhar hoje este debate de urgência. Nem vale a pena, não é? Porque se cá temos que lhe perguntar se ela concorda com o líder parlamentar dela. Miguel Costa Matos, António Rodrigues, Rita Matias. Temos que perguntar-lhe isso. Muito obrigado pela vossa participação neste explicador. Um bom dia, uma boa semana. Obrigado. Muito obrigada, bom dia. Obrigada.